mundo, pela situação que a gente viveu. Então, assim, teve essa expansão da tecnologia que foi ótimo, né? Hoje a gente consegue fazer cursos que antes a gente precisava viajar para chegar em grandes centros, né, em institutos para conseguir fazer alguns cursos. Hoje está tudo muito mais acessível. Eu estou podendo aqui falar com vocês através dessa tecnologia. Então, tem sim, claro, o lado positivo, mas tem um outro lado que está adoecendo as pessoas. Por exemplo, quando a gente não tinha esse acesso todo a mensagens muito fáceis, quando a gente saía do trabalho, a gente saía do trabalho. Hoje a gente sai do trabalho e o trabalho não sai da gente, porque a gente leva o celular junto. E as mensagens chegam e fica um monte de notificações nos enchendo ali, no momento que era para ser um momento de descanso. Então, nós estamos vivendo esse esgotamento emocional. E o quanto talvez a gente pode estar contribuindo para que isso continue acontecendo na nossa vida. Bom, e por que falar de saúde mental no trabalho? Por quê? Gente, vejam só. O tema de saúde mental deixou de ser tabu e passou a ser urgência. Vocês têm noção que da pandemia para cá teve um aumento no afastamento pelo INSS de 400% de pessoas que se afastaram por adoecimento emocional? 400%. Então, isso denuncia para a gente que está havendo um adoecimento em silêncio. As pessoas estão tentando dar conta de tudo, mesmo quando elas já passaram do seu próprio limite. E em função desses números enormes, o que aconteceu? O Ministério do Trabalho colocou dentro da NR1 um programa de diagnóstico e prevenção de riscos e adoecimento mental que vai obrigatoriamente chegar para todas as empresas em maio, se não me engano, de 2026. Então, qual que é a boa notícia, né, sobre isso? A boa notícia é que agora a gente vai ter políticas públicas que vão cuidar desse ambiente do trabalho, né, dos servidores. Isso é muito importante. Já deveria? Já, mas tudo bem. Precisou acontecer tudo isso, esse adoecimento em massa, para que agora a gente pudesse cuidar melhor da nossa saúde mental dentro do trabalho. Érica, pode passar, por favor. Bom, tudo isso tá, o que está por trás, né, dessas demandas enormes que a gente vai recebendo? Produtividade tóxica. Descansar virou sinônimo de culpa. Você descansa e você se sente culpado de estar descansando. Parece que a gente precisa justificar o descanso o tempo todo, sendo que o descanso ele é uma parte saudável da nossa produtividade. Ele precisa acontecer para que a gente produza bem. Então, a sociedade, ela nos ensina a produzir, fazer, entregar, resolver, mas ela não está nos ensinando a parar e a descansar. E quando a gente não para por escolha, o corpo e a mente vão parar por necessidade. E aí vão vir os sintomas. Ansiedade, cansaço constante, falta de motivação, irritabilidade, insônia, distanciamento emocional, perda do prazer de trabalhar. E aí, gente, tem pessoas que começam a querer negar esses sintomas, esses sentimentos. E isso é muito perigoso, porque não é negando esses sentimentos que são ruins, claro que são, mas faz parte da gente. Então, a gente não pode negar. E não é negando esses sentimentos que nós vamos ficar fortes. É justamente o contrário. É acolhendo esses sentimentos que nós vamos encontrar um equilíbrio. Pode passar. Bom, e entra a positividade tóxica.
Faça enquanto os outros dormem. Pense positivo sempre. Claro, é importante a gente ter uma mentalidade mais positiva, mas não sempre. O sempre é o que está equivocado, né, nesse momento. Essa aparência de força e felicidade o tempo todo, mesmo quando estamos exaustos, tristes e sobrecarregados, é o que está nos adoecendo. Reconhecer os nossos limites e respeitar, não é só reconhecer, é reconhecer e respeitar. Isso é prevenção. Isso é muito importante. Gente, nossas emoções, elas não existem à toa, elas têm uma função. A tristeza, o cansaço, ela quer nos trazer uma mensagem. Qual? Que eu preciso pausar. A raiva, ela nos conta alguma coisa, que alguém nos feriu, ou alguma situação. O medo, o que que ele vem nos falar? Que a gente precisa se proteger. É um sinal de alerta para nós. E aí, se você negar essas emoções, é como se você desligasse um alarme sem apagar o incêndio. Olha a gravidade disso. O fogo continua pegando. Dar conta de tudo, ser forte sempre, só vai trazer culpa, ansiedade e esgotamento. Há momentos em que a gente tenta fazer tudo certo. E mesmo assim as coisas não saem como nós esperamos. Então, o que pode acontecer? Às vezes você vai lá, planeja a aula, acha que vai ser tudo maravilhoso, o aluno está super desmotivado. Os prazos você não consegue cumprir porque não dependem só de você. Não existe reconhecimento. Você faz, o aluno não reconhece, família não reconhece, o colega não reconhece seu esforço. Então, tudo isso pode, e eu acredito que acontece sim, nos nossos dias, no nosso ambiente de trabalho. E aí, gente, é importante que a gente perceba que tudo isso é algo que traz um sinal de alerta para a gente. Um sinal de alerta que a gente precisa parar e ouvir, como a Ana ouviu, que é a história que eu vou trazer para vocês agora. Claro que ela não se chama Ana, né? É um nome fictício, é uma pessoa que eu atendi há mais de 20 anos atrás, nos meus primeiros anos de formada. É uma professora, né? E vinha de outra cidade para fazer o atendimento. E eu vou contar um pouco a história dela, eu vou até ler, que eu não quero perder nenhum detalhe, para poder passar para vocês. Porque foi uma história que me marcou muito. A Ana era aquele tipo de professora que todo mundo admirava. Dedicada, comprometida, generosa, sempre disponível. Ela dizia que os alunos eram como seus filhos. Se algum estava com algum problema, ela se envolvia, tentava ajudar, levava a preocupação para casa. Perdia o sono pensando no que ela podia fazer para melhorar. Se chegava um colega, um professor novo, ela estava sempre pronta para ajudar, com planejamento, com diários, etc. Como ela estava sempre muito disponível, facilmente as pessoas abusavam da sua boa vontade. Se ela mesma não estava se respeitando, imagina os outros. Mas aos poucos o corpo da Ana foi começando a dar sinais. Cansaço constante, dores de cabeça, irritação, esquecimento, insônia. Ela já estava fazendo tratamento comigo e eu me lembro que eu perguntei para ela: qual é o seu limite? Ela se assustou e disse assim. E disse: como assim? E eu falei: quando que você vai dizer chega e vai parar de pegar tantas coisas que não são suas e que estão te sobrecarregando? Mesmo assim, ela dizia: não posso parar. Os alunos precisam de mim, os novatos, os professores novatos também. Coitados, eles estão perdidos. Mas quem estava perdida era ela.
E ela continuava, até o dia em que, no meio de uma aula, simplesmente ela começou a chorar. Ela chorava sem conseguir parar. Era o começo de uma crise de ansiedade. E pela primeira vez ela não conseguiu continuar a aula. Depois disso, ela me procurou e disse: eu fracassei, eu deveria ter aguentado. E eu disse para ela algo que eu quero dizer aqui para vocês hoje. Você não fracassou, Ana. Seu corpo só gritou o que o seu emocional já vinha te pedindo em silêncio há muito tempo. Durante o processo terapêutico, a Ana foi entendendo que a força não é resistir até o limite. Força é reconhecer quando a gente precisa parar. É ter coragem para dizer: eu também preciso de cuidado. E o quanto que é difícil admitir isso, né, gente? Que a gente também precisa de cuidado. Bom, e aí, um dia ela me disse algo que também eu nunca esqueci. Ela falou: eu achava que ser forte era aguentar tudo. Hoje eu entendo que ser forte é admitir que eu não dou conta de tudo. Eu disse sim, isso é coragem, porque a lógica está invertida. E quando a gente percebe isso, a vida muda. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que perceber os nossos limites e cuidar disso. Aí sim é força. Então, a partir daí, ela começou a organizar a vida dela. Aprendeu a se ouvir, a colocar limites, a não carregar o mundo nas costas. E um dia, com um sorriso sereno, ela me falou: foi o meu esgotamento que me ensinou a me reconstruir. E sabe, gente, talvez muitos aqui se reconheçam um pouco na história de Ana. Porque quem trabalha com pessoas, especialmente na educação, está o tempo todo doando a sua energia, acolhendo, se envolvendo, absorvendo como uma esponja os problemas dos outros, do ambiente, do colega, do aluno. Isso sem falar nas relações pessoais, que não é nosso foco aqui, porque a gente está focando nas relações do trabalho. Então, essa doação, nessa doação, a gente se perde da gente mesmo, que a gente vai só doando, 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 e a vida, de alguma forma, dá um jeito de nos chamar de volta. Às vezes com um sinal de cansaço, uma crise de ansiedade, irritabilidade, uma insônia. E quando a gente não escuta as emoções, o corpo vai falar mais alto. Por isso, a gente tem que estar atento aos sinais. E aí entra o poder da ressignificação. A Ana conseguiu ressignificar. Ela podia ter ficado presa na culpa. Ah, eu falhei, que vergonha. Eu tive uma crise no meio da sala de aula. Logo eu que era uma referência. Ela podia ter ficado presa nessa sensação, mas ela escolheu olhar para a experiência com outros olhos. Ela percebeu que aquele momento de dor foi, na verdade, um chamado para ela se reconectar com a própria vida dela, com ela mesma. Pode passar? Então, gente, do que a gente está falando? Que muitas coisas que nos acontecem é o anterior, do autoconhecimento. Isso. Que muitas coisas que nos acontecem, a gente não tem controle, né? Simplesmente elas vão acontecer. Mas a partir do momento que ela nos acontece, a gente pode sim dar um sentido, um significado, fazer alguma coisa com o que a vida nos apresentou. E isso é muito importante. E aí entra o autocuidado, entra o autoconhecimento. E como que a gente pode fazer isso? Porque o autocuidado é um caminho de volta para casa. E que casa? A casa é você mesmo. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, mas como que através do autoconhecimento, do amor próprio, eu vou chegar no autocuidado? Como que isso vai acontecer? Gente, vamos prestar atenção aqui.
Vamos pensar que nós somos uma casa mesmo. E aí, como está a sua casa? Ela tem portas, ela tem janela, portão, qualquer um pode entrar, pode fazer o que quiser, porque muitas vezes, por causa das nossas carências, e a gente vai passando por situações difíceis e a gente vai sentindo que a gente precisa pertencer a alguns lugares, a algumas pessoas, e isso a gente vai permitindo que as pessoas entrem, sem pedir licença, e vão mexendo em tudo do nosso mundo interior, da nossa morada. A gente vai sendo invadidos. Então, estabelecer esses limites é sinal de maturidade, é muito importante. E é um ato de amor próprio. É saber aonde o outro termina e onde começa o nosso espaço interno. Será que vocês estão sendo donos da sua própria casa, da sua própria morada, ou vocês estão morando de aluguel? Aí entra o autoconhecimento, que é a base do autocuidado. Gente, muitas vezes a gente não se conhece. Quantas vezes a gente para pensar, quem sou eu? Quais são minhas qualidades e minhas vulnerabilidades? Quais são meus valores? O que me faz bem de verdade? Eu estou aceitando qualquer coisa só para pertencer? Qual que é o meu propósito na vida? E será que as minhas atitudes estão me aproximando ou me afastando do meu propósito? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Com os professores, com os alunos, com os colegas? Porque quando a gente percebe a forma que a gente está se relacionando, isso também ajuda muito no autoconhecimento. É uma grande resposta sobre nós mesmos. O que me faz mal? Será que eu estou normalizando coisas que me fazem mal, como o excesso de telas? Quanto de tempo eu tenho perdido nisso? E deixado de fazer coisas que de fato vão acrescentar na minha vida? Quais são os meus limites? Eu estou me respeitando? Então, muitas vezes, a maior parte de nós estamos vivendo no modo automático. E isso nos afasta da nossa própria essência. E afastar da nossa essência é o gatilho para o adoecimento emocional. Gente, Jung tem uma frase, ainda está aí, que fala: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O autoconhecimento, ele abre portas importantíssimas na nossa vida. Nos ajuda muito. Nos ajuda tanto, claro, a nos conhecer, mas principalmente a guiar as nossas escolhas, a colocar os nossos limites. Muito, muito importante. A gente precisa silenciar tudo lá fora e separar um tempo para a gente estar conosco. Isso é fundamental. E aí você pode me perguntar, Tereza, mas sozinho eu consigo fazer isso? Impossível não é, né? O ideal, claro que seria num processo terapêutico, onde você está sendo acompanhado, né, por um profissional especialista, mas eu sei que nem sempre é possível, ou a pessoa não quer, né, participar de um processo de terapia. Então, vocês podem buscar se conhecer através de reflexões, como essas que eu estou trazendo para vocês aqui, através de livros que ajudam no autoconhecimento, vídeos de profissionais confiáveis que podem estar disponíveis, mas é buscar estar sempre atento às suas emoções. Eu acordei bem, meu vizinho não me cumprimentou, aí aquilo já mudou meu humor. Se eu não parar para eu pensar sobre o que aconteceu, talvez eu vou passar um dia ruim por causa disso. E se o vizinho não me cumprimentou, como eu tenho minha consciência tranquila, eu estou sempre fazendo esse exercício, né, de olhar para dentro de mim, eu sei que eu não fiz nada para o meu vizinho. Então, com certeza, é um problema que é muito mais dele do que meu. E, na verdade, ele estava sem óculos. Ele não me enxergou. E aí? Se eu não tenho
a condição de me analisar, de olhar para dentro de mim, eu vou sendo invadido o tempo todo pelas coisas que acontecem com os outros. E isso vai afetando o meu emocional. Eu vou permitir? Então, o autoconhecimento é uma barreira para tudo isso. Muito importante. Bom, pode passar? Então, gente, do que a gente está falando, né? A gente já está finalizando. O que eu quero deixar para vocês, que a gente precisa nos conhecer para acolher as nossas imperfeições. Nós não somos máquinas, nós somos humanos, não somos perfeitos e tá tudo bem não ser perfeito. Enquanto a gente buscar a perfeição, a gente vai estar fadado à frustração e à culpa. A vida não pede perfeição, ela pede presença. E a presença só é possível no descanso, no cuidado, no tempo de qualidade com vocês mesmos. Então, se permita errar, dizer não, estabelecer seus limites, cuidar da sua saúde física, desacelerar, descansar, pedir ajuda dentro do ambiente de trabalho. Tem gente que quer fazer tudo sozinho e não está dando conta. Vamos pedir ajuda. Cadê o senso de equipe, de cooperação? Está todo mundo no mesmo barco, lutando pelos mesmos objetivos. A gente não vai dar conta de tudo sozinhos. Buscar conversar. E conversar, gente, é falar, mas é ouvir, tá? Porque hoje em dia tem muita gente só querendo falar e não está dando espaço para o outro falar, para ouvir. Então, vamos buscar resolver as questões no trabalho. Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar sobre o que aconteceu, vamos tentar resolver, esclarecer. Vamos buscar o autoconhecimento, o amor próprio, que vai levar ao autocuidado. E se tudo isso estiver difícil, vamos contar com uma ajuda profissional. A gente tem excelentes profissionais para poder ajudar, para poder cuidar do que possa estar acontecendo de maior com você. Bom, então, para a gente finalizar, o autocuidado vai muito além de banhos relaxantes e um dia de descanso, apesar de serem importantes. Gente, tem um senso comum que as pessoas acham que autocuidado é uma coisa totalmente, né? Assim, um banho relaxante, algo estético. Não, autocuidado é muito mais profundo. Lembra que eu falei que o convite era audacioso? É sobre isso. Ele é um ato de consciência e responsabilidade emocional consigo mesmo. Autocuidado é reconhecer seus limites, respeitar seu corpo e acolher suas emoções, mesmo as mais difíceis. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar, nós precisamos nos respeitar, estabelecer limites e ter coragem de assumir que não somos perfeitos. Nem tudo na vida a gente escolhe, mas podemos escolher o que fazer com o que a vida nos entrega. Então, vamos buscar transformar o ambiente de trabalho de vocês. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu quero tanto que tudo mude, o ambiente de trabalho não tá bom, podia mudar tudo, né? O sistema tinha que mudar, aquele colega tinha que mudar, o aluno tem que mudar, o ambiente físico tem que mudar. Mas e você? O que você pode fazer para mudar? Porque ao invés da gente buscar a mudança que vem de fora, por que não buscar uma mudança que pode começar por dentro? Então, vamos buscar fazer a nossa parte e seguir em frente? A vida não pede que sejamos invencíveis. Ela pede apenas que sejamos capazes de recomeçar. Obrigada. E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, estou à disposição. Tereza, nós que agradecemos e agora nós vamos abrir para o pessoal, caso alguém queira fazer alguma pergunta, mas antes disso eu gostaria que vocês assinassem a lista de presença que o Vinícius vai colocar lá no chat, tá? Então, vou abrir aqui agora, caso alguém queira fazer alguma pergunta, como a Tereza já falou, pode ficar à vontade.
Ah, Érica, eu não estou lendo o chat, não, porque assim, eu não sou muito familiarizada. Se tiver alguma coisa lá, você me fala. Falo sim, não colocaram ainda não, só o Vinícius colocou a lista de presença. Ah, tá. Eu estou no celular aqui. Não, tá certo. Então, ninguém perguntou? Ó, alguém levantou a mão, pode falar, Vinícius. Olá, bom dia, pessoal. Oi, Tereza. Bom, eu queria mesmo só manifestar aqui o agradecimento, a sua disponibilidade mais uma vez em estar conosco. Acredito que é um tema muito importante para todos nós, né? Independente se para aplicar no serviço ou se para aplicar na vida, esse contato com uma psicóloga que tem esse conhecimento como você é muito benéfico para nós, né? De um grande engrandecimento. Então, em nome de toda a Comissão de Qualidade de Vida e Humanização aqui do campus de Tuiutaba, gostaria de lhe agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade e pela apresentação de um tema tão importante, tá bom? Sinta-se abraçada por todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, né, a oportunidade, a parceria. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, então, Tereza. Obrigada, gente. Caso alguém precise aí de uma psicóloga clínica, a Tereza está à disposição, né? Tem o contato dela aí também. E muito obrigada mais uma vez, realmente, muito Obrigada, bem Érica. para todos nós. Obrigada. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Érica, muito obrigado. Foi maravilhosa aí na condução e moderação, tá bom? Obrigadão. Obrigada a você. Obrigada. Vou encerrar agora a reunião. Então, tenham todos aí um bom dia. Obrigada.